fazer uma apresentação, começando com o nosso economista-chefe, o Alexandre Azar, sócio da Mauá, falar um pouquinho de cenário, como a gente está vendo todo esse ambiente conturbado das últimas semanas. Aí, na sequência, o Luiz Garcia, nosso CIO responsável pela área macro, falar um pouquinho das posições dos fundos multimercados, como ele está vendo esse ambiente, como que foi o mês passado, falar um pouquinho da atribuição de performance, como que estão as posições. Na sequência, o Renato Meto, falar um pouquinho da estratégia de renda variável dos nossos fundos de ações. Após o Renato, o Alejandro, falando um pouquinho do mercado de crédito, como que a gente está vendo esse mercado de crédito, com as estratégias de crédito que a gente possui nos nossos fundos. E finalizando, o Alessandro Del Drago, falando nossa estratégia de macro sistemático, também como que ele está visualizando as questões técnicas de mercado, de precificação de ativo e assim por diante. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença de todos. E já passo a palavra para o Alexandre Azra, começar a tua apresentação. Azará, fica à vontade. Vamos lá. Pode ir para a apresentação, Marquinhos? Então, o que é a ideia da gente fazer aqui? A gente tem aprendido um pouco mais a cada mês e a gente tem algumas opiniões que talvez não sejam consenso. Eu acho que a ideia é a gente mostrar essas visões, né? Do cenário internacional, a gente queria falar um pouco das características da doença, da curva epidemiológica e da recessão, como é que a gente vê a progressão da doença para frente, né? O impacto econômico e as medidas de estímulo que foram feitas até agora. Então, vamos lá. Então, para resumir gráficos confusos e frases enroladas, reduzir a movimentação reduz contaminação e reduz PIB. E esse é o trade-off, tá certo? Então, o que a gente tem que medir é quanto que a gente está reduzindo a contaminação e, consequentemente, quanto a gente está resumindo quem fica doente, quem vai para a UTI e quem acaba falecendo. E quanto que isso está custando em termos de PIB. Eu não quero de jeito nenhum fazer uma equação de preço de vida, só que se o sistema de saúde aguenta, vamos lá, imagine que você pudesse ter atendimento médico de acordo com a necessidade para a população inteira. Essa seria a taxa natural de mortalidade. Esta taxa natural de mortalidade, por mais duro que possa ser, não faz sentido você postecipar ela demais, porque as pessoas vão acabar falecendo disso eventualmente. Então, a não ser que se descubra uma cura. Só que a gente acha que uma cura, uma vacina, demora pelo menos 1 ano, e um antiviral, 5 anos, para estar disseminado, tá certo? Não é para ter um caso, uma vacina que funcione até ser produzida e tal, e aí vai. Então, o que a gente está tendo em paralelo, além da redução de movimentação, são tratamentos que reduzem o tempo de internação, e acho que agora vai começar uma discussão de quais são as políticas de contenção e como é que faz essa redução de movimentação. Será que é a restrição horizontal ou shutdown praticamente só aconteceu na China, e a não restrição, que usam como exemplo a Suécia também teve uma redução de movimentação, só que voluntária. O que importa é o efeito nas pessoas e como elas se movimentam e não o que um governo decide. Na China é diferente. Pode seguir. Então, quais são as características? Por tudo que a gente viu até agora, principalmente pelas pesquisas que foram feitas em Nova York, que como tem atualizado de tempos em tempos, já teve 2 atualizações, a doença contamina um pouco mais do que a gente imaginava e ela é muito menos letal. Então, quais são os dados em Nova York? Que no lugar que mais contaminou no mundo, nos lugares que mais contaminou, você teve 25% da população contaminada. Razoável imaginar que você não tem mais do que 25% da população contaminada. E a taxa de letalidade é em torno de 0,8%. E o número de pessoas que é internado não em UTI, é aceito no hospital, a entrada no hospital é 3%. O que isso muda? A gente precisa de muito menos internação. E mais ainda, menos UTI.
As UTIs, por incrível que pareça, a necessidade tem sido 0,9. Porra, Alexandre, a letalidade é 0,8 e a necessidade de ter 0,9 é. Praticamente, quando o cara vai para a UTI, é difícil voltar. Esse aqui é o ponto. Em alguns hospitais de Nova York, a gente não tem essa estatística toda aberta. O relato é que 90%, talvez um pouco mais, dos pacientes que precisaram dos ventiladores não resistiram. Então, a infeliz conclusão é: se vai para a UTI, provavelmente tem uma dificuldade maior para voltar. Claro que tem a história da idade também. Pode seguir. A gente não tem um protocolo bom e eficaz para o tratamento. Tem gente que acha que a cloroquina funciona antes ou depois. Os exemplos com dosagem alta claramente não funcionam. No Amazonas, foi usado um protocolo mais cedo com uma dosagem menor e parece que funcionou bem, mas lá tem muita experiência com a cloroquina por causa da malária. Fora de lá, os médicos não são confortáveis para usar a cloroquina para fazer isso. E o importante é o seguinte: 70% dos pacientes que precisaram de internação tinham pelo menos uma comorbidade. E essa é a variável-chave, quer dizer, eu não estou querendo eximir a doença da culpa, estou dizendo que ela mata aquele que estava mais frágil. Esse aqui é o bottom line. Não, mais um. Então, a progressão da doença. Na China, a contenção da doença levou a uma redução do isolamento, os casos atuais são importados, o risco é baixo da segunda onda e, infelizmente, é um exemplo não replicável. Tanto para fazer o aperto do jeito que eles fizeram, quanto para fazer o release do jeito que eles estão fazendo agora. Na Europa, Espanha e Itália, né, mais especificamente a França logo em seguida, a redução da mobilidade começou a ter efeito, estabilizou os novos casos e as mortes e tem o início de uma reabertura. Nos Estados Unidos, próximo do pico de casos e mortes, deve começar a desacelerar nas regiões mais críticas e ter reabertura nas regiões aqui são menos críticas ou que não foram contaminadas ainda. Esse aqui a dúvida é porque pode ser simplesmente pelo fato de não ter sido contaminada. Pode ir. Então, a progressão da doença, a gente está mais ou menos nesse ponto aí. Cada país, pensando, a gente ainda está na área que vai subir, vai piorar. Então, a gente está pior olhando marginalmente para frente, porque a gente não chegou no pico ainda. A gente começou mais tarde. Pode ir. E aí a gente tem a progressão, aqui são todos os casos na escala logarítmica dos 30 países que mais contaminaram, a gente deixou colorido aqueles que se destacam como importantes para a gente. Né? Então, você tem aí, a imagem não está aparecendo inteira, o finalzinho, só para ver a legenda. O azul claro é o Brasil, tá? Pelo menos para mim não está aparecendo. Então, o azul claro é o Brasil, o vermelho é a China, a gente já ultrapassou a China em casos, né? A gente está com uma curva mais ou menos parecida, com tendência, com a Itália e Espanha. E aí um argumento acho que a gente não deveria estar usando por causa absoluto que o Brasil é uma população maior. Vai para o próximo. Os novos casos da gente já ultrapassaram todo mundo, menos os Estados Unidos. Pode ir também. E quando a gente olha as mortes, a gente não tem um problema de subnotificação que a gente observa com os casos. Então, o que a gente consegue observar é que a gente está numa parte intermediária. A gente não é tão ruim quanto... Pode voltar. Acho que foi uma a mais. Isso. Então, quando a gente olha por aí, a gente não tem tantas mortes quanto a Itália e a Espanha no processo, nem os Estados Unidos.
a gente está um pouco pior que o UK e a gente está um pouco pior do que a China nos casos aí. Pode seguir. Quando a gente olha as novas mortes no Brasil, também azul claro, a gente está ali mais ou menos como a Itália e a Espanha há 20 dias atrás. A gente não estava, eles conseguiram fletar a curva mais cedo do que a gente, porque a gente tem casos em regiões separadas. Se a gente não fizer alguma coisa daqui a pouco, a gente vai precisar fazer um aperto mais forte. Pode seguir. Só que quando a gente olha. Mais um. Como. Você passou dois. Desculpa, um para frente aí. Quando a gente olha como percentagem da população, a gente está numa situação super confortável. Só que, como não teve disseminação para todos os lugares, vai mais um agora. O que a gente tenta olhar é porque, não dá para ver a legenda. Se puder subir a legenda só para a gente pegar aí o finalzinho, por favor. Como assim? É porque a barra Isso. Então, o que a gente tem, se puder ficar no próximo slide, aí. Como confirmação dos testes, a gente não tem nem o número de testes que a gente está fazendo. Então, a gente deve estar subnotificando bastante. O que a gente gosta de pensar é o seguinte: imagine que a doença mate 1% das pessoas. Se a gente pegar os mortos e multiplicar por fazer o inverso desse 1%, a gente chega em quantos por cento foram contaminados. Tá certo? Vai mais um. Mais um depois desse, por favor. Então, essa é a curva que a gente criou. Quantos milhões de doentes a gente teria se a gente respeitasse essa nossa percepção, tá certo? Agora a gente está com 512, né, que é aquele número grande. Você estaria com mais de 2 milhões de contaminados nos Estados Unidos. E aí, essa é a curva que a gente veria dos países todos aí. O Brasil demorou para a gente conseguir fazer essa conta dos atualmente doentes, porque o número de curados demorou para ser divulgado pelo Ministério, né? Agora a gente tem. Pode seguir. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma restrição de mobilidade enorme. Você vê que a Espanha foi a que mais contrarrestou, a Alemanha foi um pouco, você tem a Coreia do Sul com alguma queda. Eu vou pedir para a gente pode mudar para o slide, a gente aumenta ele um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir ver a legenda. Isso aí. Então você tem para pegar essa parte final. Não, melhor do jeito que estava. A não ser que. Isso, aí está ótimo. Pode deixar assim. Então, o que você vê é que o Brasil teve uma restrição de mobilidade, ficou parecido com a média positiva. Se você olhar a Apple como proxy, Itália e Espanha foram muito mais, o Japão teve muito menos. Então, não é só a mobilidade. Uma das coisas que a gente gostaria de analisar é o seguinte: como as pessoas se relacionam, qual é a distância física que elas ficam quando falam uma com a outra, qual o cuidado que tomam. Isso parece ser mais relevante para o grau de disseminação do que a própria movimentação. Então, é como se estivesse comparando países diferentes a cada momento, porque a combinação de comportamentos é muito mais do que só essa restrição. Vai para o 20 aí.
ele estava em modo de apresentação. A gente tem gente comentando aqui. Quando fica em modo de apresentação, para quem está falando, aparece uma barra embaixo. Tem o mudo, começar o vídeo, o número de participantes, o quiz and answers, o chat. Você não consegue sumir essa barra. Essa barra esconde a folha que a gente está vendo. Tá? Só para vocês entenderem. Pode colocar aí a apresentação que alguém tirou. A gente não consegue ver. Só um segundinho, Azarac, que deu um problema técnico aqui. Peraí. Não tem problema, Marquinhos. Desculpa, é porque o gráfico que a gente fez, como teve muita gente, acabou escondendo atrás dessa barrinha. Eu achei que estava todo mundo vendo igual a mim, entendeu? Marquinhos, está na sua tela agora, é isso? Tá enxergando aí, Azará? Tô, mas deite o seu telefone. Tá. Que página que você estava? Umas duas para frente, mas deixa ele deitado, seu telefone, porque ele está no comprido agora. Deixa o seu telefone... Isso, perfeito. Tá ótimo. Pode ir mais um agora. Então, opa, foi demais. Então, o que a gente vê? A gente projeta um crescimento global de -4, ele é mais pessimista que o mercado. A gente acha que tem muito otimismo com o crescimento da Europa e da China, mas que está relativamente bem calibrado para os Estados Unidos e para o Brasil. O impacto total ainda é incerto, depende da duração do isolamento. E o soft data, que são os PMIs, a gente acha que a economia sofre um pouco mais do que os PMIs mostram. Os BCs globais nunca tiveram tão estimulativos, e a política monetária agora adianta muito pouco, né? O que adianta é o combate ao Covid. Vai para o próximo. Aí, só para vocês terem uma ideia, é o tamanho da queda do PIB. Você vê que para o emerging markets é muito pior do que foi 2008, 2009. Para os desenvolvidos, ainda não. Eu acho que está errado e que vai ser pior, então acho que está um pouco otimista isso aí. Pode ir para o próximo. Qual é a lógica? Só para vocês entenderem. Para a zona do euro, o cenário base em nível é essa linha roxa. Ela ocorre bem mais lentamente. Na maioria das projeções, que são razoavelmente otimistas, você já teria o nível recuperado no quarto trimestre do ano. A gente acha que não vai acontecer isso de jeito nenhum. Então, a gente acha que aí é o segundo
e o terceiro, o PIB europeu cai mais e no cenário base ele demora mais para voltar do que o consenso atual. Pode mais uma. Não tem segunda onda, tá? Isso aí. Na China, a gente não concorda com essa visão aí que recupera o nível da tendência. A gente acha que isso está muito otimista. Acho que vale a pena até botar um gráfico nosso comparando com esse consenso aí. Pode ser mais um. E nos Estados Unidos a gente acha que está calibrado. Como vocês podem ver, você só retoma a tendência no cenário central lá no final de 2021. Na Europa e na China está no final de 2020. Então a gente acha que basicamente esse é o exagero do otimismo com eles. Mais uma. E aí os PMIs, eles afundaram, ainda falta os dados de abril, né? Que não estão todos aí. E aí a gente vai ver uma queda bem mais forte do que a gente viu até agora. Pode ir mais um. No caso de serviços, já está abaixo do que foi, principalmente em emerging markets, do que foi 2009. Por quê? Porque essa crise pegou todo mundo. Pode seguir, Marquinhos. Então, o que a gente teve até agora? Impacto de medidas fiscais. Gastaram 1% na Itália, que foi o menor, e 5%, 6% nos Estados Unidos e na Alemanha, e no Canadá. Japão e Austrália bem parecidos. O impulso fiscal, como percentagem do PIB global, foi bem mais forte nos Estados Unidos, que foram as medidas de crédito e empréstimo. Né? Foi o impulso mais forte. E as medidas de garantia de crédito foram mais fortes ainda na Alemanha e na Itália. A Itália tentando garantir crédito um pouco mais. Pode seguir. Então, a taxa de juros volta a zero e o guidance é que vai ficar nesse patamar para sempre. Compras sem limite pré-determinado de vários países e mortgage, que é o QI limitado. Compra de bonds privados. O Lag fica doido com isso, que acha que o mercado não funciona direito. Eu entendo a crítica, mas acho que é necessário, pelo menos nesse momento, porque não tem discriminação de preço. Teve 1,5 trilhão de ofertas de operações de repo, até 300 bi em crédito ao setor privado, linhas de swap e linhas de funding. Pode seguir. Acho que o importante é que a mensagem é que vai continuar a comprar treasuries e mortgage-backed securities conforme for necessário, vai usar as ferramentas para garantir que a recuperação, quando vier, seja o mais robusta possível, ou seja, desde o início você tem que estar com o juro pronto, que você não sabe quando a demanda se recupera. Então, não faz sentido fazer o estímulo só na hora que eu perceber que já deu certo, que aí eu posso estimular, aí eu caio. O efeito não é na margem, o efeito é em nível. Então, é melhor já estar pronto. Pode seguir aí. Esse é só um mapa dos bancos centrais, de como eles reagiram. Então, quando a gente olha isso tudo para o Brasil, a gente acha que o Brasil está no estágio anterior da doença, com população morta, os europeus controlados, a percepção da doença no Brasil dos estrangeiros é pior do que a doença de fato aqui, apesar de a gente ainda estar piorando. A gente revisou a queda de PIB desse ano de 3 para 4. As condições financeiras afrouxaram desde o último Copom, mas seguem apertadas. A atividade em março já mostra sinais de fraqueza e abril vai ter uma queda ainda maior.
e os indicadores de confiança vão na mesma direção. Na inflação, a gente projeta uma inflação de 2% para esse ano. No fiscal, a gente vê a dívida bruta estabilizando entre 90% e 100% do PIB, dependendo da extensão de benefícios concedidos. Tem uma dúvida, né, se o Vale Covid vai valer só mais 2 meses ou mais tempo. Na política, a crise do Moro não deve resultar em impeachment, mas dificulta a relação com o Congresso e torna mais difícil a aprovação de reformas. Na política monetária, a gente vê espaço no modelo para um movimento mais agressivo, mas um Banco Central que não está disposto a usar todo esse espaço. Pode seguir. Vou acelerar agora. Aí tem o heatmap, depois a gente usa, eu vou acelerar por causa do tempo. Pode ir. As condições financeiras aliviaram bastante desde o último Copom. Quanto mais baixo, mais frouxo. Menos apertado, pode ir. As sondagens de confiança todas colapsaram para muito pior do que foi a recessão de 2015, né? 14, 15. Pode ir. Então, o que a gente projeta? A gente projeta um PIB que cai 1% anualizado em 4 no primeiro trimestre. No segundo trimestre, 8% de queda, que dá 30 e tantos por cento analisado. Depois, a recuperação é 10% analisado e 7% analisado. A gente vê risco de queda maior do que esse no segundo trimestre. Esperamos dados para conferir. Pode ir. O que a gente vê é a elevação da taxa de emprego para 15%, que vai levar a inflação de serviços para próxima de 2% até o final do ano. O hiato no mercado de trabalho é super aberto. Quem usa só o hiato no mercado de trabalho acha que o Banco Central tem mais espaços. O Caval, especificamente, está com uma queda de juros e uma necessidade de uma abertura de hiato maior e uma inflação menor por conta disso. A gente usa um modelo de hiato que inclui tanto a utilização de capacidade quanto o mercado de trabalho, não apenas o mercado de trabalho. Pode seguir. Então, aí tem os cenários que são, de fato, para a dívida PIB. O vermelho era o cenário pré-Covid. Então, você ficava estabilizado abaixo de 80% e ia começando a cair devagarzinho em 2026, 27, 28, 29. Dívida bruta. Se você tiver o cenário base, PIB 2,5 e juro real de 3, daí para frente, você teria isso daí. O cenário com extensão do auxílio e o PIB de 2,5 e juro real de 3, ela estabiliza naqueles 90 e poucos por cento. Se você rompe o teto e faz a extensão de auxílio, o PIB cresce 1%, o juro real de 4, 5, 6, 7, sei lá, e o cenário de dívida PIB explode. Então, mesmo a extensão, se o teto for respeitado, muda o patamar, mas não causa uma dinâmica terrível. O que não pode é estourar o teto de gastos. Vai. Então, no Moro, o auxílio emergencial deve ajudar a segurar a aprovação do presidente. Isso também menos moristas do que bolsonaristas no que pôde se ver até agora. Tem um acordo com o Centrão que vai fortalecer o apoio no Congresso, principalmente para barrar a hipótese de impeachment. É difícil aprovar a reforma, mas não acho que vai vir pauta-bomba. Então, no meio do caminho, um pouco de reforma, sem pauta-bomba, o que a gente deve ter para frente. Claramente, é um equilíbrio de longo prazo bem pior do que a gente tinha antes da crise. Pode seguir. No Banco Central, tinha espaço para cortar muito? Bom, modelo híbrido projetava para 2020 2,40 nos nossos modelos. A meta é 4. No outro ano é 3,5, a meta é 3,75. E passou o ano inteiro em 3,5 e 3,75. Não consigo ver como problemático isso, mas isso é sem a queda
tem a abertura de ato que, quando o segundo trimestre estiver divulgado, vai acontecer. Então, como a gente acha que abre o hiato bastante, e o modelo não projeta isso, o modelo projeta fechamento de ato a cada trimestre, o que a gente vê é mais espaço de queda, só que acho que o Banco Central não quer usar. Eu acho que é 75, a gestão inteira acha que é 50. A gente está das raras ocasiões onde a gente discorda. Eu acho que eu estou certo, mas estou morrendo de medo deles estarem certos. Pode seguir. É isso. Obrigado, Azará. Passo a palavra agora para o Luiz Garcia. Lagui, com você. Bom, vou tentar ser breve aqui. Bom, foi um mês que a gente correu muito pouco risco, né? Posições bem leves. Você vê que mesmo a nossa posição que a gente mais ganhou foi 0,5% na Bolsa no mês, enfim, resultado net de 0,10 vezes. Esse foi o mês marcado pela mão pesada dos governos, né? Do Tesouro e principalmente do Banco Central americano sobre os ativos. Eu já falei aqui algumas vezes, sou bastante crítico à abrangência dos programas e, sobretudo, a violência na injeção de liquidez e de salvamento aí sobretudo dos mercados de títulos high yield americano. É muito curioso, a gente viu nesse mesmo mês onde o S&P, né, teve uma performance espetacular, aí puxando os ativos de risco do mundo inteiro, a gente viu o petróleo tradando a preço negativo, né, justamente porque o petróleo está fora desse guarda-chuva de proteção, esse guarda-chuva de liquidez aí do Banco Central americano. Então, assim, dá para ver que nitidamente existem dois mundos, né? O mundo da economia real, que é o que está sujeito a tudo que vai acontecer, e o mundo dos que estão protegidos pelo guarda-chuva aí do Banco Central americano, isso gerando aí uma percepção de risco completamente desproporcional, né? Então, assim, esse mês foi o maior paradoxo disso, né? Então, para mim, a gente continua num ambiente de qualidade de risco muito ruim, onde a gente tem, além da questão toda do vírus, aí, enfim, sujeito a headline risk para um lado e para o outro o tempo inteiro, seja de aumento de contágio ou alguma coisa na linha da solução, completamente dissociado do contexto macroeconômico. A gente está vendo também, nos Estados Unidos, a retórica em relação à guerra comercial Estados Unidos e China voltando para a agenda, né? O Trump voltando para a sua retórica verborrágica aí contra a China, tem um sentido eleitoral, mas o fato é que isso gera mais volatilidade nos mercados. E também aqui dentro no Brasil ainda tem toda essa questão desse imbróglio político, né? Com a aproximação do Bolsonaro do Centrão, enfim, tudo mais. Então, é um ambiente muito difícil para tomar de decisão, muito complicado, o horizonte de previsibilidade, de convergência de cenário extremamente complexo. Então, assim, acho que a gente, quando olha para o mercado, eu acho que para o lado, quem quiser fazer aposta bullish, eu acho que o preço dos ativos está muito bullish, porque vai ser a realidade econômica das coisas, então já não vejo preços atraentes. E para quem quer fazer aposta bearish, está um ambiente extremamente complicado, seja porque o Banco Central americano tem sido muito verbal, aí, muito vocal na sua colocação de que não tem limite de intervenção no mercado, então ele está realmente mantendo o mercado todo sustentado, então é muito difícil fazer uma aposta bearish, aí, uma aposta negativa com muita convicção, fora que o risco de headline risk, como a gente fala, né, que é o risco de uma manchete mais bombástica no campo científico, do tipo descobriram algum antiviral, alguma vacina é muito grande, então também não vale a pena ter uma posição negativa. Com isso a gente está mantendo o portfólio bastante leve de risco e comprando opcionalidade para os dois cenários, né? Então, a gente está comprando opcionalidade para o lado que eu estou chamando aqui de cenário Tamiflu do coronavírus, do ponto de vista positivo. Eu acho que ainda tem, dentre os preços de mercado, o mercado que para mim parece mais assimétrico em relação aos preços atuais e que no mercado de opções a gente consegue uma boa alavancagem. São as opções de moedas emergentes, que apanharam demais em relação ao dólar. Eu acho que num cenário onde a gente tiver alguma solução, vamos dizer assim, animadora do ponto de vista científico, eu acho que as moedas emergentes que andaram um pouco, elas estão apresentando uma boa alavancagem para esse cenário. Então, a gente está comprando calls de moedas emergentes para a cauda positiva, né, da distribuição. E para a cauda negativa, a gente tem comprado também aqui opções de ien,
se tiver algum cenário um pouco mais agudo, ou mesmo se essas pesquisas todas em relação à vacina começam a dar resultados negativos, aí você muito provavelmente vai ter uma nova pernada de aversão a risco no mundo. Eu acho que já tem um pedaço da precificação dos ativos agora já embute a expectativa de uma vacina ali para setembro, outubro. Se isso daí começar a entrar água por algum motivo, obviamente não é o nosso desejo, eu acho que um dos mercados que ainda vai andar bastante é o dólar ien. Eu acho que nesse cenário o dólar ien podia ir tranquilamente próximo de 100. Então também a volatilidade do ien subiu, mas está muito baixa. A gente está comprando opções de ien para esse tipo de cenário. De resto, são posições bem táticas, bem de horizonte bem de curto prazo, overnight. Muito difícil de fazer uma previsão de cenário. Então, a ideia é continuar com um portfólio bem leve, também nesse mês de maio, pelo menos olhando de hoje. O que eu tenho para falar para vocês hoje é isso. Obrigado, Lagui. Passo a palavra agora para o Renato, falar um pouquinho aí das posições de renda variável, atribuição de performance no mês de abril e como que está a carteira para esse mês. Renato, com você. Bom, boa tarde a todos. Bom, a gente teve, né, como o Asa e o Lag comentaram, tivemos um mês de abril, né, um pouco mais calmo aí, passado toda a turbulência e todos os choques aí de coronavírus, petróleo, etc., que já discutimos aqui previamente. Então, março foi um mês, né, que teve aí um pouco de alívio, onde as pessoas, né, gestores, enfim, nós conseguimos sentar e começar a fazer um pouco mais de conta com os números que em tela, né, ao longo de março, aí chegaram a refletir algumas coisas bem desconexas da realidade. A gente entende, né, os custos, né, da crise e né, ter nossos números, cenários, etc., do para frente, de como essas empresas vão atravessar por isso, né? Então, a gente teve um mês bom, né? Geramos um alfa de quase 3,5%, 3,4% em relação à Bolsa. As principais, né, contribuições, eu acho que não mudaram tanto em relação ao que a gente vinha carregando, que foram as posições que a gente manteve no book, que a gente conversou bastante aqui. Inclusive, fizemos até uma carta em março, algumas alterações, mas não tiveram tamanhos tão relevantes. As principais contribuidoras do mês foram a Magazine Luiza, a parte do setor de saúde, a gente teve também CPFL, a parte toda de consumo discricionário e não discricionário, né, Natura, lojas Renner, foram posições que voltaram bem. Acho que, enfim, a gente preservou aí o portfólio core. A gente tem visto, acho que as tendências, né, que estão aí no mercado brasileiro, apesar, né, da turbulência, a gente vê as empresas, pelo menos, a preocupação era muito grande em relação ao caixa que essas empresas tinham e como elas poderiam passar por isso, quanto tempo elas aguentariam, né? Qual seria o volume de tempo de lockdown, algumas se beneficiariam um pouco mais, outras um pouco menos, e nesse ponderado ver se tudo que a gente tinha fazia sentido e aguentava tais desaforos, né? Então a gente colocou cenários bem ruins, né, para a economia, para os próximos tris, printando assim até um ano de ter uma perda de earnings aí de quase 50% em relação ao que a gente esperava, né? A gente mira muito né, os resultados começaram a sair essa semana, mas a gente né, o primeiro tri é um tri que não vai dizer muita coisa. Acho que o que a gente está tentando ao máximo olhar de informações, né, com as companhias, né, tudo dentro da legalidade, obviamente, saber como eles estão olhando o próximo tri. O primeiro tri era meio que dado, pegou muito pouco aí dessa paradeira total. Acho que, né, passado esse chacoalhão, né, das empresas, enfim, olhando o nível de caixa, alavancagem, dívida, quanto elas aguentariam, a gente tem uma certeza assim, muito grande que, pelo menos o portfólio que a gente tem, que a gente preparou, né, para isso, para passar o ano das holdings principais, são empresas que vão ou sair mais fortes via algum M&A, né, que eventualmente essas empresas passem a achar, né, no meio do caminho. Acho que agora seria um momento até não próprio, porque está todo mundo muito né, tentando identificar como é que vai ser essa retomada, mas assim que as coisas continuarem, né, por essa posição de caixa ser relevante em algumas delas, poderiam vir a fazer M&As
por conta de outros players que não estão numa posição tão privilegiada. A outra parte seria o ganho de market share, né? Então, a gente acha que essas companhias têm bastante espaço, competitividade, produtos que eles oferecem que possam vir aí a fazer um ganho de market share relevante nos próximos 2, 3 anos. A gente, né, vê aí um upside ponderado de quase 40% para a carteira. Os nomes, né, são todos nomes líquidos, como eu comentei, super assim, líderes do setor. E a gente, apesar, né, de toda essa conturbação de curto prazo, a gente tem um longo trabalho aí pela frente, mas a gente está super convicto que essas empresas vão sair disso, sair mais fortes. Acho que, né, só vale ressaltar aqui setores que estão se beneficiando com a crise, né, todo mundo deve estar acompanhando aí, mas o setor de varejo e e-commerce, que era uma tese, né, que a gente sempre teve desde o primeiro dia do fundo, continua sendo, e a nossa maior posição, que é a Magazine Luiza, tem outros players também listados em bolsa. Esses players estão vendendo muito, né? O e-commerce está indo muito bem. Algumas lojas já foram reabertas, algumas delas estão sendo utilizadas como centro de distribuição para você fazer. Antigamente você ia na loja fazer o pick-up from store e agora eles estão fazendo o delivery da loja, das lojas físicas para poder aumentar os pontos de distribuição. Acho que essas empresas, né, em específico a Magazine Luiza, por ter toda uma rede de sistema que eles mesmos desenvolveram, são sistemas que eles conseguiram adaptar para você poder fazer todo essa ligação, né, entre o estoque da loja própria, ter, não ter, enfim, não é tão simples assim. Acho que outras empresas que têm sistemas comprados devem ter tido um pouco mais de dificuldade. Em relação, então esse setor está indo muito bem, o setor de saúde, como a Azara disse até então, né, o que a gente tem visto, as empresas de saúde, tanto o plano de saúde, a não ser hospitais puros, né, mas os planos verticalizados de saúde, eles têm tido dias bons, um mês, semanas, etc., bons, por conta das pessoas com muito medo não irem no hospital e as cirurgias eletivas, tudo que tinha ali de custo para o hospital no dia a dia diminuiu muito, né? Então, já tomaram as devidas precauções aí, porque eles acham que seria um cenário muito ruim, e eles, né, acham que dá aí para passar a crise e depois voltar ao curso, né, dos M&As, enfim, olhar outras aquisições um pouco para frente, acho que e monitorar aí como é que estão as áreas. Acho que, né, a gente fechou o mês aí com um portfólio 92%, 93% investido. A gente tem uma proteção de maio e junho, né, que é um put spread que, né, deve ser uns 30, 40 bips mais ou menos que a gente comprou, para ter um colchão, para poder aumentar caso a bolsa voltasse a níveis mais baixos, né? A gente vê uma deteriorização, né, como falamos aqui já do ambiente político, acho que também dos números, né, de economia, não vão ser números bonitos, mas assim, olhando a geração de lucro e olhando para o que essas empresas podem vir a continuar gerando de lucro, eu acho que seria uma ótima oportunidade para quem tem um pouco mais de estômago, ou, né, aumentar, ou ao longo de dias ruins passarem a olhar a parte do mercado de ações com mais carinho. Vale lembrar que o juro ele está onde está. Muitas dessas empresas, inclusive algumas que a gente carregamos aqui, né, tem um dividend yield super atrativo, então tem empresa pagando 6, 7% de dividend yield, tendo taxa interna de retorno da ordem de 13, 14, 15% reais, como é o caso, né, da CPFL, que é uma empresa de geradora e transmissão de energia. Então, assim, tem bastante oportunidade. Agora, né, bolsa, né, especialmente Bolsa Brasil, nesse momento, se torna um ativo que as pessoas, apesar de quererem participar, tem que ter um pouco mais de cuidado, né, e ter um estômago, porque as coisas, né, não vão subir ao longo só subir ao longo desses próximos meses. O que a gente está focando aqui é na geração de lucro por ação dessas companhias e, obviamente, o NAV, né, que é o valor, né, presente de tudo isso, eles ficam maiores ao longo do tempo e onde a gente vai vendo e tendo essa materialização do lucro. Acho que do nosso lado é isso, a gente está bem animado aí com o que a gente tem visto de ações que as companhias estão tomando, né? Todo mundo se adaptando a essas rotinas todas aí já de todo esse tempo que a gente tem visto, né, de lockdown, tentando ler bastante coisa lá fora, que o mercado lá fora, também como o Lago comentou, mas a parte de tecnologia da informação, né, Apple da vida, Amazon, etc., estão indo super bem, são pesos relevantes nos índices lá de fora, então os índices eles até aparentam estar muito melhor do que eles estão, porque estão concentrados aí
em alguns setores, mas a gente, em cada um dos nossos setores de atuação, pelo menos a gente julga, né, tá aí com empresas que vão sair do outro lado e vão sair mais fortes. Do nosso lado é isso e obrigado a todos. Obrigado, Renato. Passo a palavra agora para o Alejandro, falar um pouquinho aí do mercado de crédito. Alejandro, com você. Obrigado, Marquinhos. Boa tarde a todo mundo. Bom, falar um pouco do mercado de crédito aí no mês passado. Foi um mês que a gente teve bastante oscilação, né, tanto nos spreads locais quanto nos spreads externos. Depois a gente tem um mês de março muito complicado. A gente viu os spreads domésticos aqui apresentarem um fechamento de aproximadamente 150 basis points nos principais indicadores de mercado. A gente viu lá fora os papéis brasileiros tendo um comportamento extremamente volátil. Eu dou um exemplo aqui, o CEMI Brasil chegou a negociar 680 basis points de spread, foi até 590, voltou a 630. A volatilidade que a gente tem visto nesses spreads de crédito tem deixado alguns investidores de lado, né? Aqui no mercado local, a gente ainda seguiu, apesar desse arrefecimento e desse comprador marginal ter vindo ao mercado, você ainda vê a posição técnica na indústria ainda muito complexa. A gente segue os resgates na indústria de assets independentes, principalmente, fizeram com que esses gestores tivessem que seguir liquidando posições ao longo do mês para gerar caixa, né? Então a gente viu a performance dos índices aí basicamente flat. O IDA negociou no mês passado aproximadamente 0,50, então ou seja, teve um retorno total levemente acima do CDI, próximo do CDI, perdão. Aqui o IDEX da JGP já em outra linha, ele já tradou bem acima, né? Que esse é um índice que leva em consideração a negociabilidade dos papéis, né? Os volumes de fato transacionados. Então aqui a gente viu, por outro lado, um mercado um pouco mais ativo, com algumas fundações, tesourarias entrando para comprar, né? Quando a gente fala em fundamento de crédito, a gente segue vendo uma deterioração, especialmente assim, tem bons indicadores vindos do mercado bancário. Os balanços dos principais bancos começaram a sair aí, a gente viu um aumento no nível de provisionamento para as carteiras de crédito e que corroboram o cenário traçado até pelo Banco Central. O Banco Central divulgou aí o relatório de estabilidade financeira recentemente, que mostra umas simulações dos testes de estresse com os portfólios das carteiras de crédito dos bancos, que podemos chegar a ter um nível de provisionamento no sistema um pouco maior do que a gente viu nesse primeiro que a gente vai ver nesse primeiro semestre, né? O Banco Central estima nesse relatório, isso é até um dado bem interessante, no cenário de estresse, o potencial de provisão chegaria a 395 bilhões. Logicamente que esse não é o cenário base, mas ele tenta simular para verificar o status como se encontra o sistema. O sistema está bem sólido, a gente teria um impacto, aí, certamente um chacoalha no sistema, mas o sistema tem capital suficiente para aguentar esse tipo de impacto. Mas isso a gente não pode deixar de considerar isso quando a gente vê o movimento no mercado mais high grade, né? Os spreads lá em cima, que passaram grande parte do mês, os agentes de mercado ventilando duas possibilidades, né? Primeiro, as medidas que a própria autoridade monetária ventilou e veio implementando ao longo do mês, seja para prover liquidez do sistema, como o empréstimo com lastro em debêntures, as LFs com lastro em crédito, flexibilização na parte de emissão de LCA, liberação de compulsório, emissão de DPGE. Teve várias emissões, várias iniciativas por parte do Banco Central e o CMN para auxiliar o sistema, assim como na parte de capital, né? O Banco Central mexeu algumas regras de utilização de crédito tributário de base negativa de overhead, redução do adicional de conservação de capital principal, para tentar estimular essa liquidez que inicialmente
estaria empossada no sistema financeiro, não estaria vindo para a economia real, para o crédito, né? Especialmente nas pequenas e médias empresas. E ele tomou uma das decisões que a autoridade monetária tomou, que também eu considero bem importante, foi a alteração dos fatores de ponderação de risco para as pequenas e médias empresas, e esse tem um potencial aí de liberação de fato de recursos para esse direcionamento de crédito, né? Passando fora esses detalhes que certamente preocupam no que tange a crédito para pequenas e médias empresas, o segmento corporativo high grade, a gente chegou em níveis que oferecem excelentes oportunidades de carregamento com companhias com alta capacidade de refinanciamento, né? A gente viu algumas operações até fora de preço, assim como o Renato mencionou no lado de equities, algumas operações curtas, AAAs refinanciando 12, 18 meses a CDI mais 3,5, CDI mais 4. Então, a gente entende que tem oportunidades. A gente segue com uma carteira um pouco mais defensiva, buscando oportunidades pontuais de alocação, mas também sem nenhum tipo de apetite exacerbado por adiantar a tomada de risco aqui, não. Tá? A gente não pode comentar sobre performance, a gente ainda está sobre os 6 meses, mas a gente segue relativamente tranquilo. Obrigado, Alejandro. Passo a palavra agora para o Drago, para falar sobre a nossa estratégia macro-sistemática. Drago, com você. Obrigado, Marquinhos. Boa tarde, pessoal. O fundo macro sistemático aqui, o Machine D, vai completar 6 meses de histórico agora, em 10 dias, menos de 2 semanas. Então, a gente também não pode falar da performance, mas a gente está satisfeito, né? O fundo aí no ano está acima do benchmark, está acima do CDI. Em 2 semanas a gente vai poder dar maior abertura aí. Março e abril foram 2 meses satisfatórios, né? Meses de crise. A gente passou aí pela prova de fogo, logo no início da criação do fundo. Eu acho que eu gostaria de ressaltar aí que a questão de respeito ao mandato de risco que a gente tem feito, né? O fundo se propõe a ter uma volatilidade de 6% anualizada, né? A gente está em meio a essa volatilidade gigantesca de ativos, né? A gente tem rodado com uma volatilidade do fundo cravada aí nesses 6 pontos percentuais que a gente se predispôs a correr com os recursos do cliente, né? Então, isso daí eu acho que é importante ressaltar que, na nossa visão, na minha visão, né, o alfa positivo, em média, ao longo dos trimestres, ele vem, né, para um bom gestor, né, ele vai ter trimestres positivos e negativos. No nosso caso, até o momento, ele tem entrado de certa maneira, mas o ponto sagrado aqui que a gente tem na nossa visão é a questão de respeito a esse mandato de risco, né? Para ter uma base de parâmetro, né, o índice de hedge funds da Ambima, né, o amplo, que pega uma ampla gama de players do mercado, ele também costuma ter, nos últimos 10 anos, uma volatilidade realizada aí de 4.000%, né, de volatilidade de cota. Durante a crise e ao longo dos últimos 3 meses, essa volatilidade saltou para 14, ou seja, praticamente a gente está falando que a volatilidade desses players multiplicou por 3 nesse período, né? Então, acho que a questão de respeito ao mandato de risco é uma característica que eu gostaria de ressaltar aqui com relação ao Machine D que a gente tem conseguido fazer. No que tange posicionamento, olhando daqui para frente, que é o que realmente interessa, a gente consegue explicar aí hoje cerca de 70% da variabilidade da carteira com 2 conjuntos de posições. Tá? O primeiro deles é na renda fixa local. Renda fixa local, nós carregamos aí uma posição tomada, né, comprada, inclinação na parte curta da curva, né? Ou seja, nós somos tomados aí, comprados na taxa desde janeiro 22 e aplicados na parte mais curta entre o janeiro de 21 e o julho 2021, né? Então, basicamente, é um play que se beneficia aí de um ciclo de easy do Banco Central, ao mesmo tempo com a manutenção das incertezas que o Azara colocou aí sobre questões de pandemia / políticas aqui no país, né? É um trade que tem
adquirido um certo momentum, vamos falar assim, de price action. Price action tem sido favorável, a parte de valuation, por esses motivos que eu citei inicialmente, é atraente na visão dos modelos, né? Então é um play que a gente carrega dentro da carteira, né? A gente, para dar uma ideia de dinâmica da carteira, em março e abril nós carregamos uma posição em tomada, inclinação também, mas era uma inclinação mais longa, né? Onde a gente ficava comprado em vértices mais longos da curva de DI, janeiro 25, sobretudo, né? E a gente veio encurtando essa parte comprada de proteção, né? Basicamente por entender pela questão de valuation, né? O 25 andou bastante, então a gente veio encurtando um pouco essa posição. A segundo bloco de posições que nós carregamos aí dentro da carteira, né? São posições compradas em ações, tanto ações brasileiras quanto americanas, então S&P 500 e Ibovespa, grosso modo, né? E a gente carrega essas posições bull em equities contra, né? Uma posição relativa contra posições long dólar. Quando eu falo long dólar, posições compradas em dólar contra o real e contra o dólar australiano. Tá? Então é um combo de posições bull contra posições bears aí, onde a gente vende moedas de alguns emergentes. Eu acho que são esses dois blocos de posições que nós carregamos atualmente, né? Em termos de size de posição, de tamanho de posição, a gente tem carregado, como o Lag também mencionou na questão do fundo macro, aqui no Machine Day a gente tem carregado posições bem pequenas. Só para dar um parâmetro quantitativo aí de risco, se você estimar um VaR de uma posição na renda fixa local hoje, com um método de VaR histórico, né, onde você pega os últimos 3 anos de mercado, por exemplo, estima o seu VaR, e compara essa métrica com o VaR-Ilma, onde um VaR-Ilma dá muito peso para as observações recentes, sobretudo para os últimos 2, 3 meses, né, é um decaimento exponencial. O VaR-Ilma, né, sobre o VaR histórico, essa razão dá 5 hoje em dia. Historicamente, flutua, essas duas métricas são muito parecidas, você calcular o VaR com o VaR-Ilma ou um VaR histórico, só que hoje em dia, né, a razão entre essas duas métricas está em 5. O que isso significa? Significa que a volatilidade recente do mercado de renda fixa local, por exemplo, está 5 vezes maior do que o padrão histórico. Ou seja, para você manter a volatilidade de um fundo constante, você, né, em relação que é sua volatilidade histórica, você deveria estar carregando posições 5 vezes menores, né, do que você carregava há bastante tempo atrás. Hoje, um dia clássico, né, nessa história de volatilidade, a gente teve uma variabilidade da ponta longa da curva pré aqui no Brasil de mais de 30 basis points, né? Então isso daí é um movimento muito grande, sem uma grande notícia, né? O dólar ficou parado, então é um mercado onde grandes movimentos estão acontecendo por mudanças de posicionamento, né? De players, né? E então por esse motivo a gente tem carregado posições pequenas para conseguir, enfim, respeitar essa questão do mandato de risco que eu bati bastante na tecla no início da exposição. É isso aí, pessoal. Acho que daqui 10 dias, 2 semanas, a gente vai abrir mais números do fundo, mas por hoje, da minha parte, é só. Passo a palavra aí para o Marquinhos. Obrigado, Dragô. Bom, pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Peço aí desculpa pelo problema técnico que a gente teve no meio da apresentação. Como estamos em home office, às vezes acontece, peço desculpas. Espero que todos aí se cuidem, continuem em casa, continuem se cuidando para que a gente possa passar essa tormenta aí o mais rápido possível, todos com saúde, tá bom? Até o próximo call, muito obrigado, estamos 100% à disposição para eventuais dúvidas, estamos abertos para esclarecimento aí ao longo dos próximos dias. Um abraço a todos, até o próximo mês. Um abraço, pessoal.